Como você já bem sabe, nós estamos, nesse ano de 2019, começando o ano com vários projetos novos, e um deles é a construção, aqui do lado, do nosso novo templo. Você é convocado também a orar por esse desafio que Deus colocou aí na vida da nossa igreja para 2019. E o assunto de hoje é a reedificação do templo. Reedificação do templo. Enquanto você abre, eu faço duas perguntas. Você já ouviu um conselho de alguém? Você já ouviu um conselho e não atendeu a esse conselho? Segunda pergunta, você já ouviu um bom conselho, totalmente diferente daquilo que você gostaria de ter ouvido? Porque às vezes é assim, não é? A gente pede um conselho esperando que a pessoa nos dê um conselho de acordo com o que nós estamos desejando, mas a pessoa nos dá um conselho totalmente contrário àquilo, não é? E você ouviu aquele conselho totalmente diferente daquilo que você tinha imaginado, e você não se atentou e você se atentou ao conselho, fez aquilo que a pessoa indicou que você fizesse e você foi bem-sucedido? A primeira pergunta é se você não atendeu o conselho, a segunda é se você atendeu o conselho. Vamos ler? Eu gostaria de ler com você todo o capítulo 1 de Ageu. Começa assim: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com o assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor, seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Amém? Você pode abaixar a sua cabeça e fazer uma oração, pedindo a Deus, clamando a Deus, que traga para o meu coração, para o seu coração, uma semente, e que essa semente possa germinar para a glória e louvor do nome dEle. Você pode fazer essa oração no nome de Jesus?
Deus, que o Senhor continue preparando o meu coração e o coração dos meus irmãos. Que o Senhor possa plantar uma semente hoje e que essa semente plantada possa germinar, porque o nosso coração está sendo preparado pelo Senhor. Que o Senhor seja glorificado e que haja fruto. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A história começa alguns anos atrás. Essa história começa através das profecias do profeta Jeremias. Jeremias, no capítulo 25, ele começa a profetizar a respeito da destruição de Israel. Israel não estava com seus olhos voltados para o Senhor. E Jeremias começa a profetizar e ele diz: olha, irá vir uma nação e irá destruir todos vocês. Todos vocês. Não restará nada, nem mesmo do templo. Nada. E Jeremias profetiza, Jeremias fala, Jeremias instrui o povo. Jeremias fala assim: olha, um dia vocês ouviram, agora vocês não estão ouvindo mais. Um dia vocês foram fiéis, hoje vocês não estão sendo mais. Então irá vir uma nação contra vocês, e essa nação irá destruir vocês, e vocês irão ficar 70 anos no cativeiro. 70 anos. Todos aqueles que forem levados para o cativeiro, a história de cativeiro é mais ou menos assim. Vinha uma nação, destruía todo um povo, e eles levavam cativos somente aqueles que tinham condições de trabalhar, e todos aqueles que reinavam naquele lugar. Reis, governadores, todos esses eram levados cativos. E aqueles que conseguiam trabalhar, aqueles que tinham força para o serviço, mulheres, homens, quem fosse, eles levavam cativo e deixavam, então, na cidade destruída, coxos, aleijados, cegos, pessoas da terceira idade, quarta idade, não sei o que você gosta de chamar, pessoas que não tinham condições de sobreviver, ficavam na cidade. Ficava nas ruínas da cidade. E assim aconteceu com essa turma, com esse povo, com o povo escolhido por Deus. 70 anos de cativeiro, eles foram levados pelo rei Artaxerxes da Babilônia, e eles ficaram 70 anos cativos ali naquele lugar. 70 anos. E mesmo assim, o profeta Jeremias, profetizando, no final do livro, ele diz assim: olha, quando terminar os 70 anos, eu irei destruir esse povo que levou vocês cativo, porque esse povo não adoram o meu nome, não são meu povo. Eu irei trazer outra nação, irei destruí-los. E nessa destruição, eles irão pagar por tudo aquilo que eles fizeram com você. Olha que interessante. Olha que Deus interessante. Deus fala assim, Edvânio: olha, eu vou enviar uma pessoa, Edvânio, que vai acabar com você. Vai acabar com você, Edvânio, porque você não está ouvindo a minha voz. E depois Deus fala assim: Edvânio, quando passar 70 anos, eu vou pegar esse cara que acabou com você, e eu vou trazer outro povo, que não é também o meu povo, e esse outro povo vai acabar com ele. Esse Deus é um Deus demais, não é? Esse Deus é um Deus demais. Ele traz um povo para destruir você, e depois ele traz um outro povo para destruir o povo que destruiu você. Então nós encontramos aqui Ageu profetizando a respeito desse povo que já tinha voltado do cativeiro, já tinha passado os 70 anos, e esse povo tinha voltado com Esdras e Neemias, restaurado os muros de Jerusalém, começado o serviço para a restauração do templo, e eles pararam no meio do caminho. Esse povo ficou 16 anos parados, sem construir nada da casa de Deus, e agora encontramos Ageu dizendo assim: olha, vocês pararam a construção. Vocês pararam a construção, aquilo que Deus tinha ordenado que vocês fizessem, tirando vocês do cativeiro, trazendo a Pérsia para invadir a Babilônia, destruir todo mundo, e agora os reis da Pérsia, eles deixaram vocês voltarem para Jerusalém, reconstruir os muros da cidade, vocês pararam. O projeto que eu tive para vocês, aquilo que eu planejei desde o início, Jeremias profetizando, agora vocês pararam.
16 anos parados por influência externa e desmotivação interna. Esse povo parou a construção do templo. E você se recorda que no Velho Testamento, Deus ele habitava no templo e as manifestações de Deus eram feitas através do templo. O templo era super importante, super importante. E Deus fala assim, olha, com Esdras e Neemias, vocês vão voltar. Tem uma lista de pessoas que vocês vão levar com vocês. Faz aí uma pergunta. Quem quer voltar? Todos, quase todos voltaram. Uma lista enorme de pessoas que voltaram com Esdras e com Neemias. E o tempo passou, o tempo passou, o tempo passou, e eles deixaram de construir, de restaurar o templo do Senhor. Oposições externas e desencorajamento interno fizeram com que a obra pela qual o Senhor havia enviado esses homens a fazer fosse abandonado por 16 anos. É aí que encontramos o profeta Ageu nessa história. E Ageu diz assim, olha, não veio ainda o tempo, diz esse povo, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Esse era o pensamento do povo. Deus envia o povo, tira o povo do domínio persa, da Pérsia e fala assim, olha, volta para sua casa, volta para sua terra e reconstrói ali o templo e a cidade, porque eu vou continuar habitando no meio de vocês. E o povo chegou lá e falou assim, não chegou o tempo de construir ainda. E Ageu olha aquela situação, a profecia diz que Ageu olhou e falou assim, Deus mandou Ageu dizer, acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas? Quem já viu falar em paina aqui? Paina. Não é possível, Paulo Afonso, que você não vai levantar a mão. Você não conhece paina não, Paulo Afonso? Aquele talo que dá no brejo, já viu? Que você coloca para secar. É igual faz travesseiro, tá boa. Parece com cachorro quente, não é? Parece com cachorro quente, marronzinho igual cachorro quente. Isso mesmo, tá boa, ou painelados. E Deus fala, acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas? Em primeiro lugar, não existia casa apainelada. Não fica em pé uma casa apainelada. Então Deus estava querendo dizer alguma coisa aqui, ele diz depois, olha, acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas? Traz madeira, traz isso, traz aquilo, coisas fortes para construir a casa do Senhor. Por 2 vezes, Deus diz assim, olha, considerai o vosso passado. Por 2 vezes, esse curto parágrafo que nós lemos, do versículo 1 até o versículo 11, Deus diz assim, olha, considerai o vosso passado. Deus poderia estar querendo dizer várias coisas aqui. E 2 delas é a seguinte, considerai o vosso passado. De onde vocês vieram, cara? Olha de onde eu tirei vocês. Vocês acabaram de sair das mãos do Império Persa, que foram lá e exterminaram todo o povo babilônico, e vocês acabaram de sair da segunda perseguição, da segunda tragédia e guerra aqui, e vocês viram tudo acontecer por 2 vezes, vocês estão presos por 70 anos, vocês conhecem a profecia, e a profecia dizia que quando terminasse 70 anos, vocês iriam voltar, e vocês voltaram. Considerai o vosso passado. Deus poderia estar dizendo assim para eles. Outra coisa que Deus poderia estar dizendo, considerai o vosso passado. Há poucos dias atrás eu trouxe a profecia através de Jeremias, e depois veio Neemias e Esdras e trouxe outra profecia, enviando vocês de volta, pouco tempo atrás. Pouco mais de 16, 17, 20 anos, e vocês esqueceram já o porquê vocês voltaram. O porquê eu tirei vocês das mãos dos persas e vocês voltaram? Considerai o vosso passado. Lembra das coisas que eu disse para vocês. Aí Deus diz assim, olha, vocês têm semeado muito e colhido pouco. Isso, eles já estavam nas terras de Israel. Eles não estavam na Babilônia mais. Eles já estavam em Israel. Já há mais de 16 anos. E o Senhor fala assim, olha, tende semeado muito e colhido pouco.
Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E o pouco, quando trouxestes para casa, isso mesmo, salário, para comprar leite e comida para as crianças. Eu, com um assopro, o dissipei. Aí o Senhor fala, por quê? Por causa da minha casa. Está acontecendo isso com vocês por causa da minha casa. A minha casa permanece em ruínas, enquanto a casa de vocês, elas estão bem florida, a casa de vocês está bonita, a vida de vocês estão caminhando, vocês estão já comprando, vendendo, fazendo negócio, vocês estão comendo, vocês estão bebendo, vocês estão fazendo o que vocês bem querem. E essa profecia de Ageu, Jesus, anos mais tarde, ele traz uma palavra a esse respeito. Mateus 6,33, você conhece muito bem, Jesus diz assim, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe de quais coisas Jesus estava falando? Dessas que ele acabou de falar aqui, Deus acabou de mostrar para esse povo. Tendes semeado muito e colhido pouco, comeis e não chega a fartar-vos, bebeis, vestivos. Estas coisas que Jesus disse anos depois, vos serão acrescentadas, ele diz no começo do capítulo 6, mas no versículo 25, ele diz assim, olha, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus parecia que estava lendo e pregando a passagem que nós acabamos de ler aqui, de Ageu. Há uma aliança, e essa aliança consistia em um Deus poderoso que havia separado um povo segundo a sua vontade para servi-lo e serem servidos por ele. Então, há uma aliança, e essa aliança consiste em um Deus que separou um povo para que esse povo pudesse servi-lo e para que Deus pudesse servir a esse povo. Então Deus se manifestava no templo Deus habitava, e nesse templo Deus se manifestava, e ele fala assim, olha, destruíram o templo, agora vocês vão voltar, depois de 70 anos o templo vai ser destruído. Vocês vão voltar depois de 70 anos, vão reconstruir o templo, e tudo vai começar de novo. Tudo vai começar de novo, nós vamos ser um de novo, nós vamos conversar de novo, nós vamos cultuar de novo, nós vamos celebrar de novo, nós vamos começar de novo, uma nova história, uma nova história. Há uma aliança, essa aliança consistia em um Deus poderoso, que havia separado um povo segundo a sua vontade, para servi-lo e serem servidos por ele. E quando isso não acontece, versículo 10 e versículo 11, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal e sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre o homem, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Há um princípio no reino de Deus que vem sendo ensinado desde os tempos de Adão e Eva. Ou seja, mais repetido do que nós podemos imaginar. Esse princípio consiste em Deus escolher um povo para se relacionar com ele. Esse princípio básico do cristianismo é Deus escolhe um povo para se relacionar com ele. E naquele período Deus se relacionava no templo. Naquele período Deus habitava no templo. Naquele período o templo era importante. Naquele período tudo se fazia ao redor do templo. E quando o povo não estava com seus olhos voltados para a reconstrução do templo, o povo estava dizendo assim, olha, não queremos ter um relacionamento com o Senhor agora. Nós temos mais coisas a fazer. Nós temos que reconstruir a nossa dignidade, a nossa moral.
Nabucodonosor veio aqui, destruiu tudo que nós tínhamos, levou cativo todos que nós tínhamos, e não sobrou ninguém nessa cidade. Os que sobraram já morreram, e os que não morreram foram... os que não morreram não estão mais aqui. Sumiram todo mundo. E o povo diz assim, olha, não queremos ter um relacionamento com o Senhor. Com essa atitude, é a leitura que nós temos. Com essa atitude de não reconstruir o templo do Senhor, aonde o Senhor habitava, para que o Senhor pudesse se relacionar com eles, e eles se relacionarem com o Senhor, é isso que eles estavam dizendo. É isso que eles estavam dizendo para o Senhor. Ficamos 70 anos presos na Babilônia. Perdemos tudo que tínhamos quando eles invadiram a nossa terra. Agora que voltamos, precisamos recuperar o nosso prejuízo. E eu gostaria de chamar a sua atenção para um simples detalhe. O povo havia esquecido o motivo pelo qual eles haviam voltado. É evidente que enquanto eles iam cumprir esse objetivo e esse projeto de Deus, Deus iria cuidar das suas coisas. Deus iria cuidar dos seus enquanto eles trabalhavam na reconstrução do templo. Eles não iriam ficar dormindo na chuva, eles não iriam ficar com fome, sem saber o que comer durante a tarde, durante o almoço, durante a noite. Não. Enquanto o projeto de Deus estava sendo realizado pelas mãos daqueles que voltaram com Esdras e com Neemias, Deus iria cuidar das suas coisas. Nós aprendemos aqui na igreja. Enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Ou você acha que Deus iria deixar esse povo passar um aperto miserável porque eles estavam simplesmente focados nas coisas de Deus? Jamais. Não é assim que Deus trabalha. Enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. O contrário é que é errado. E o próprio texto que nós lemos diz, o contrário é que é errado. Enquanto vocês cuidam das suas coisas, vocês comem, mas não sacia a sua fome. Vocês bebem, mas não sacia a sede de vocês. Vocês vestem, mas vocês não conseguem se cobrir. Enquanto vocês cuidam das coisas de vocês, eu estou secando a terra. Enquanto vocês cuidam das coisas de vocês, eu estou colocando sobre essa terra, o céu retém o seu orvalho sobre vocês. Enquanto vocês estão cuidando somente das coisas de vocês por 16 anos, a terra e os seus frutos não dão mais. A terra não dá mais seus frutos. Enquanto vocês estão cuidando só das coisas de vocês, fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o trabalho das mãos de vocês. Princípio do reino. Deus não deixa de trazer provisão enquanto nós estamos cuidando das coisas dele. Princípio do reino. Princípio do reino. E nós lemos no versículo 12, a parte mais bela desse primeiro capítulo. Deus sempre, quando ele traz uma palavra dura, ele traz depois uma palavra de conforto. Quando Jeremias começa a profetizar no capítulo 25, a respeito da destruição e como eles seriam destruídos, no final do livro das profecias de Jeremias, Jeremias traz como eles iriam ser restaurados. Deus é assim. Ele traz uma palavra de desafio dura, mas ele depois traz uma palavra de conforto. Versículo 12 diz: Então Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo. No 24º dia do 6º mês,
do segundo ano do reinado de Dario, eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Uma outra versão diz: eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Por que eles tomaram essa atitude? Em 24 dias, exatamente 24 dias, e Ageu, ele deixa os detalhes da história para todos nós. Ele fala assim, olha, no primeiro dia do 6º mês, do segundo ano do reinado, comecei a falar. No dia 24 do 6º mês, ou seja, comecei a falar no começo do mês de junho, e no dia 24 de junho, o povo se levantou e começou a trabalhar. Começou a obra. Eles começaram, Ageu deixa bem claro, que eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor em apenas 24 dias. Por que eles tomaram essa atitude? Agora eu gostaria de fechar essa mensagem fazendo uma aplicação aqui, que pode servir para mim e para você. Apesar do livro de Ageu ser o segundo menor livro do Velho Testamento, esse livro traz uma grande lição para a minha vida e para a sua e para a vida da igreja. Por que eles tomaram essa atitude? Primeiro lugar, duas coisas que eles fizeram. Primeiro, versículo 12 diz que eles atentaram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu. Eles atentaram à voz do Senhor, seu Deus, não era qualquer Senhor, era o Deus deles, e as palavras do profeta Ageu. Atender significa ouvir com atenção e obedecer. Atender significa ouvir com atenção e obedecer. Hoje todos vocês estão ouvindo com atenção. Não tem ninguém dormindo aqui. Tem uma mãe tentando fazer um bebê dormir, mas ele não dorme de jeito nenhum. Porque ele está gostando da mensagem de hoje. Amém? Vocês estão ouvindo com atenção. Mas sabe o que esse povo fez diferente de muitos de nós que participamos de cultos toda semana? Nós ouvimos com atenção, mas não obedecemos. O diferencial desse povo foi esse. Eles ouviram com atenção e obedeceram. Obedeceram. Talvez por seu Deus. Ou seja, voltou para a mente desse povo quem era o que estava falando através do profeta Ageu, o Deus Todo-Poderoso. Através do profeta Ageu, Deus Todo-Poderoso estava trazendo uma palavra de exortação e uma palavra de encorajamento e uma profecia para eles. Se vocês fizerem assim, vai acontecer assim. Eu estarei contigo. Se vocês ouvirem atentamente a minha voz e obedecer, eu estarei contigo. Um outro princípio do reino indispensável para que o Senhor não faça com que os céus retenham o seu orvalho e a terra dê o seu fruto, é ouvir com atenção e obedecer. Princípio do reino. Ouvir com atenção e obedecer. Segundo lugar, porque esse povo voltou ao trabalho em apenas 24 dias, tinha ficado 16 anos a obra parada. Porque o povo temeu diante do Senhor. Finalzinho do versículo 12. O povo temeu diante do Senhor. Temer significa reverenciar, honrar, respeitar. Um princípio do reino indispensável para que o Senhor continue fazendo com que os céus derrame o seu orvalho, a terra produza abundantemente os seus frutos. Temer, reverenciar, honrar e respeitar. Sabemos que hoje Jesus, naquela cruz, pagando aquele preço incalculável, ele rasgou o véu do templo e essa nova notícia, essa boa notícia do Evangelho, para mim e para você é que agora o Senhor
não iria mais habitar em templos feitos por mãos de homens. O Senhor agora passaria a habitar nas pessoas, naqueles que nele crê, naqueles o qual ele morreu, naqueles o qual receberam o Senhor Jesus de todo o seu coração, reconhecendo que é um pecador, reconhecendo que não tem nada, não é nada e nunca será nada sem o Senhor Jesus, confessando os seus pecados diante do Senhor e entregando o seu coração para o Senhor. Esses agora seriam a habitação de Deus. Ou seja, você é o templo. Nós somos o templo. Alguém disse que nós somos o templo ambulante de Deus. Você é o templo de Deus. Onde nós caminhamos, onde nós andamos, onde nós que fomos lavados e regenerados no sangue do Cordeiro, nós levamos o templo, nós levamos o Senhor conosco. Nós caminhamos, nós andamos, e o Senhor está sempre presente. Eu e você somos o templo de Deus. E a pergunta é: como anda esse templo? Como está esse templo? Qual influência as oposições externas e o desencorajamento interno estão exercendo para que a restauração diária desse templo não se interrompa? Eu não sei se você já parou para pensar, mas quando falamos em templo, estamos falando de algo que precisa de manutenção diária, não é verdade? Nós aqui na igreja, que eu diga. Toda semana tem alguma coisa para consertar aqui nesse lugar. E no novinho que vai ser construído do lado, toda semana vai ter alguma coisa para consertar naquele lugar. Ou seja, uma construção precisa de manutenção o tempo todo. Estava contando para a Suzana hoje, e para a Simone, estava lá em casa, escutou também. Eu voltei depois de 10 anos de casado, eu voltei sozinho, tive o privilégio de voltar sozinho, no lugar onde eu e a Suzana nós passamos a nossa lua de mel. Num dos melhores resorts de Natal. Do lado daquele Morro do Careca, já ouviu falar no Morro do Careca? Morro bacana, que a gente vê nas postagens. Do lado. No restaurante, devia ter umas 400 pessoas. No hotel, no resort, devia ter umas 400 pessoas. Dos 400, 50 brasileiros, 350 italianos. Porque tinha uma pulseirinha que diferenciava os italianos dos brasileiros. Quem falava italiano e quem falava português. O dono do hotel é um italiano. Voltei lá ano passado, depois de 10 anos. 10 anos e 2 meses, né? Penso num lugar feio, gente. Desculpa quem é de Natal. Escuro. O hotel, assim, parecia que estava abandonado. Mas eu pensei, está do mesmo jeito que eu deixei, que eu vinha 10 anos atrás. Do mesmo jeito. Não fizeram renovação nenhuma. Não mudaram nada. Não colocaram nada novo. Talvez nem a lâmpada que queimou 10 anos atrás, eles trocaram. Do mesmo, pensa no lugar feio. Não passaria minha lua de mel lá de jeito nenhum. Primeiro pelo preço, que é caro demais. Você vai para Cuba e você paga metade. Feio o lugar. Não deram renovação. Lembra da sua casa que você morou no Brasil a vida toda, se você teve esse privilégio de morar na mesma casa, ou mudou menos de 50 vezes? Você lembra de pelo menos uma casa que você morou mais tempo. Lembra? De vez em quando, papai e mamãe tinham que estar contratando um pedreiro, ou o pai mesmo fazendo alguma coisa, e dando uma reformazinha aqui e ali. Construção. Nós somos essa construção de Deus. E nós precisamos, urgentemente, atender à voz do Senhor, nosso Deus, e às palavras dos profetas. Nós precisamos, urgentemente, temer diante do Senhor, para que o Senhor não retenha o orvalho que cai do céu sobre nós. Pastor, mas que dificuldade, pastor, mas... E aí, como é que está o templo?
Seria uma boa pergunta para a gente fazer, né? Pastor, vem orar por mim, pastor. Estou passando um negócio, não sei, pouco trabalho. Primeira pergunta antes de orar devia ser assim: como é que está o templo, gente boa? Porque não vai adiantar nada eu orar se o templo não estiver bacana. Ué. Teve alguém que falou isso aqui na igreja um dia. Eu acho que foi o pastor Estevão. Foi. Pastor Estevão. No retiro. Convidaram ele para orar por um moço que estava quase morrendo. Lembra agora? Está lembrando aí? A turma aí que foi no retiro com ele. Convidaram para orar por um senhor que estava quase morrendo no hospital. Chegou no hospital, ele já sabia da vida desse moço. Parecia que a mulher só que era crente, os filhos foram na igreja carregados pela mulher com muito custo, e depois de um tempo saiu tudo da igreja, e o marido batia na mulher, e bêbado, e um cara totalmente promíscuo. Ele chegou no hospital e falou assim: não vou orar, porque se eu orar, o senhor vai melhorar e vai continuar batendo na mulher. Não vou orar para o senhor, não vou orar. Só oro se o senhor mudar de vida, porque se o senhor não mudar de vida, o senhor vai continuar sendo esse traste que o senhor é. Um marido ruim, um pai ruim, um patrão ruim. Então não vou orar. E no final ela acabou orando. Acabou orando. Como anda o templo? Vamos orar?